Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma tag que eu vi por aí no YouTube. Achei interessante, decidi trazer aqui pra vocês também, que é a tag 7 sentimentos, 7 livros. Eu confesso que eu não sei quem foi a primeira pessoa que fez essa tag, porque eu vi vídeos diferentes de várias pessoas e até sentimentos diferentes em alguns vídeos, mas eu decidi trazer para vocês alguns dos livros que eu consegui relacionar com alguns desses sentimentos e vamos ver quais são esses livros e quais são esses sentimentos. Antes de começar a falar dos livros e sentimentos que eu tenho aqui para vocês, eu vou pedir para você que está aqui e ainda não se inscreveu para se inscrever, porque ajuda demais. Meu canal ainda é bem pequenininho, mas eu sei que com cada um que se inscreve aqui, a gente consegue evoluir, melhorar. Então se você puder se inscrever, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. O primeiro sentimento que a gente tem é desespero. E assim, vendo lá a lista de livros, né, pensando nos livros que eu li, que me deixaram assim, mais desesperados, eu cheguei a 2 livros. Uma nacional e o outro não é nacional, mas eu só posso falar de um. Então eu ainda não consegui decidir entre os 2, mas eu acho que eu vou escolher o que não é nacional, porque eu acho que eu fiquei mais angustiada, mais desesperada nesse livro que não é o nacional. Se vocês quiserem que eu diga qual é o livro nacional, deixa aqui nos comentários que eu vou lá e respondo vocês. Mas o livro que não é nacional, que eu escolhi para falar sobre desespero, é o livro Too Late, da Colleen Hoover. Antes de ler esse livro, vi muita gente falar mal do livro, e era o único livro da Colleen Hoover que eu não tinha lido ainda. E eu falei, gente, mas eu li todos os livros dessa mulher e eu gostei tanto de todos os livros dela. Por que esse livro é ruim? Por que o pessoal não gosta dele? Não é possível. E eu vi muita gente falando mal. E eu falei assim, não quero saber, eu gostei de todos os livros dela, eu vou ler. Se ele for ruim, eu largo. E eu comecei a ler, e gente, eu não achei ruim não. Eu achei o livro muito bom. Sinceramente, eu não entendo as pessoas que não gostaram. Na verdade, eu entendo as pessoas não gostaram porque tem um relacionamento abusivo ali, um relacionamento problemático e tal. Muita gente achou que a Colleen Hoover não falou desse relacionamento do jeito que elas gostariam. Mas eu gostei do livro e eu vou dar uma resumida aqui no livro para vocês. Esse livro vai contar a história da Sloan, que ela é uma menina que tá ali na faculdade e ela tem um namorado, o Asa. E o Asa, ele é um traficante e o Asa e a Sloan, eles vivem um relacionamento abusivo e também um relacionamento, assim, desesperador e cheio de mentiras. E aí, nesse livro, a Colleen Hoover, ela vai mostrar ali as problemáticas e a realidade de um relacionamento abusivo. Eu achei, né, antes de ler o livro, que ela poderia ter ali passado uma mão no relacionamento, mas não é. É a realidade de muita gente, sabe? Eu achei que as pessoas não tinham gostado porque talvez ela tivesse deixado uma coisa assim menos realista, mas eu não achei. Eu achei que é bem real a história que ela pode contar. E a gente tem na história também o Carter, que ele é um policial, que ele vai começar a investigar o Asa, por o Asa ser um traficante, né? E aí ele vai acabar ali se metendo também no relacionamento dos dois. E aí, com o desenvolver da história, gente, é o tempo todo. Eu lembro que o tempo todo que eu li essa história, eu fiquei assim com o coração batendo, tanto com relação ao relacionamento abusivo entre o Asa e a Sloan, tanto quanto o fato do Carter tá ali pra conseguir pegar o Asa e as coisas que ele precisa fazer pra pegar esse cara, tanto com relação ao Carter, quando ele tenta ajudar a Sloan com o relacionamento dela com o Asa, é tão difícil. Foi uma leitura realmente pesada. Eu achei pesada, mas eu achei a história muito boa, sabe assim? Eu acho que eu não tive um minuto de respiro durante esse livro. Então, para definir o sentimento de desespero, eu escolho Too Late, da Colleen Hoover. Em português, o nome dele é Tarde Demais. O próximo sentimento é tristeza. E, gente, tristeza é um sentimento que eu já tive, assim, em vários livros, mas eu acho que o livro que eu fiquei mais triste, assim, triste, acabada, foi Proibido. Ele é um livro bem pesado, um livro bem complicado, que toda vez que eu falo sobre ele, eu falo para as pessoas que elas precisam ler Proibido com uma mente aberta. Elas precisam ler Proibido sabendo que existem muitas realidades diferentes das nossas na vida. Eu acho que se você não tiver a mente bem aberta para ler Proibido,
você não vai entender o livro, você não vai gostar do livro. Mas é um livro, assim, bem chocante e bem triste. Ele conta a história aí de 2 irmãos, um menino e uma menina, que eles têm uma família, assim, bem desestruturada. Eles não têm a presença do pai na vida deles, então o irmão mais velho e a irmã mais velha cuidando de mais 2 meninos mais novos. Eles têm uma mãe que não tá nem aí para eles, e eles ali são como se fossem os pais desses 2 meninos. E aí a gente vai ver ali esses 2 irmãos vivendo como se fossem pais e mães desses 2 irmãos mais novos, tomando conta da casa, e a gente vai ver ali uma relação se desenvolvendo entre irmão e irmã. Então, por isso eu digo que você precisa ter a mente bem aberta, ter um olhar assim bem amplo para você ir lá e ler esse livro. Mas é um livro assim muito triste mesmo. O próximo sentimento é amor. E eu decidi trazer um livro aqui que eu acho que quem leu talvez não entenda muito, porque eu escolhi para ele ser amor, que é Raio de Sol. Eu escolhi Raio de Sol para esse sentimento não pelo romance entre pessoas, tá? Eu aqui não tô falando de romance entre pessoas, do romance do livro, porque se eu fosse falar de romance entre pessoas, eu ia escolher outros livros. Mas eu quis trazer esse livro porque quando pensei em amor, e eu fui ver os livros que eu já tinha lido, e eu vi Raio de Sol, eu pensei em amor à vida. Porque o que essa menina, a personagem principal desse livro, ela mostra, ela traz pra gente de mensagem, é sobre um amor, assim, à vida, entendeu? A viver, aos momentos da sua vida, a aproveitar a sua vida, a ver o lado positivo da vida. Eu fiquei muito reflexiva, eu fiquei pensando muito na minha vida, nas minhas atitudes, como eu enfrento as coisas, como eu vejo as coisas da minha vida depois que eu li esse livro. Ele é um livro muito triste também. Ele é um livro que te ensina muitas coisas. Ele tem uma personagem apaixonante, muito marcante, inspiradora, e que eu indico todo mundo a ler Raio de Sol, porque é um livro que tem romance, tem. Mas para mim o romance ali, ele não é a questão principal do livro. Não foi o que mais me marcou no livro, sabe? Tiveram muitas outras coisas assim que me marcaram mais, e uma delas é o amor que essa menina tem pela vida, que ela passa pra gente. E o sentimento agora é saudade. E, gente, quando eu pensei em saudade, eu pensei assim num livro que me deu saudade e também num livro que tem saudade na história. E eu quis trazer para vocês Querido John. Querido John, ele é um dos meus livros de romance favoritos da vida. Eu li ele há muitos anos atrás, mas ele, assim, tem um lugar especial no meu coração. Então, eu tenho muita saudade da época que eu li Querido John, de ter lido Querido John, da viagem que eu tive com Querido John, e também no livro, na história de Querido John, a gente tem um pouco ali de saudade, sim, porque a gente vai ver nesse livro uma história de romance entre um cara, um menino que ele é do exército aqui dos Estados Unidos, e ele tá de folga, e ele conhece uma menina que tá ali na cidade fazendo um trabalho voluntário durante as férias dela de verão. Então eles têm um curto romance ali no período de tempo, e ele tem que voltar, sabe, pro trabalho dele no exército. Então, um período longo de tempo aí durante o livro, esse casal ele tá separado, e eles passam pra gente esse sentimento de saudade durante o livro. A saudade é um sentimento duplo pra mim, é um sentimento que eu tenho com relação a esse livro, com essa história, e também um sentimento que a gente encontra na história do livro. Surpresa! Gente, quando eu falei surpresa, assim, eu fiquei vendo lá os livros que eu fiquei surpreendida, né? Mas eu preciso colocar aqui como surpresa Verity, também da Colleen Hoover. Porque, assim, esse livro, o final dele me deixou assim, o quê? Tipo, eu fiquei muito surpresa com o final dele. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que leu ele recentemente, e eu falei pra ela que o final desse livro, até hoje, me pego às vezes pensando nele, tentando ali entender esse final, sabe? Então, assim, foi uma história muito surpreendente. É um thriller da Colleen Hoover. Eu acho que foi o primeiro thriller dela. Então, assim, é uma história muito boa. Se você gosta de thriller, um thriller misturado com romance ali, leia, porque Verity, gente, é muito bom. E também vai te surpreender. Alegria. Gente, quando eu pensei em alegria, eu pensei num livro assim leve, sabe, divertido. E eu não podia deixar de falar
sobre O Devasso Mora ao Lado. Esse é um livro que eu quero muito trazer resenha dele aqui em breve pra vocês. Assim que eu fizer, eu vou deixar aqui nos cards na descrição pra vocês irem lá assistir. É um livro de uma autora nacional e é um livro muito divertido. Ele tem muitas páginas, mas ele é muito legal, muito leve, ele é muito rápido. Ele conta a história de um romance, né, entre uma menina que ela não tinha nada da vida, ela tinha uns 20 e poucos anos e ela tava assim perdida, sem emprego e tal. E aí ela recebe uma herança da tia-avó dela e essa tia-avó dela deixa pra ela uma herança e uma casa de herança também. Então ela vai morar nessa casa porque ela tava sendo quase já expulsa da casa que ela tava morando porque ela não tinha dinheiro mais pra pagar o aluguel. E aí chegando lá, ela encontra o advogado que ficou responsável, né, pelo testamento da tia dela, de passar as coisas pra ela. E ele é um gato maravilhoso. E além disso, ele ainda é vizinho dela, porque ele mora na casa ao lado. E aí a gente vai conhecer a história de romance entre esses dois. Mas também, gente, a gente vai conhecer os amigos e a família desse cara. Então eles vão estar sempre envolvidos nessa história. É uma história muito, muito divertida, muito alegre, muito, muito boa. Vale muito a pena ler. Se você gosta, assim, de livros divertidos de romance, esse é muito bom. Eu gosto muito da história. Eu li depois a continuação, que é a história já dos filhos deles e tudo mais, que também é muito, muito boa. Mas falando de alegria, eu me lembro muito de O Devasso Mora ao Lado. Frustração. Gente, eu quando vi Frustração, eu não podia falar de outro livro sem ser Convergente. Porque eu amei Divergente, eu amei Insurgente e o final de Convergente foi uma frustração, né? Se você leu a saga toda, se você acompanhou, eu acho que você também teve esse mesmo sentimento que eu, né? Que não tem como a gente que leu aqueles livros. Eu achei os livros muito bons, eu sou apaixonada pela saga e tal. Mas a autora, assim, cagou com a nossa vida nesse final, né? Então, frustração pra mim, não tem como ter outro sem ser Convergente no momento. E por último, vergonha. Esse foi um sentimento que foi muito difícil pra mim de achar um livro que me trouxesse esse sentimento de vergonha, sabe? E aí, gente, recentemente eu fui ler um livro, que eu gosto de livro, assim, de dark romance, sabe? De bad boy e tal, de bullying. E aí, gente, eu fui ler um livro, eu nem lembro o nome da autora, mas o nome do livro é Untouchable. E, gente, aí eu descobri um livro que tivesse sentimento de vergonha, porque vergonha é o sentimento que eu fiquei com relação a essa história. Assim, tudo do livro. Tudo do livro me fez ter vergonha. A história em si, a personagem principal, é um absurdo de livro. Tipo assim, é um romance entre dois adolescentes, né, que estão ali no high school e tal. Só que a menina, ela denunciou um dos amigos do cara, porque o menino meio que agarrou ela, então ela denunciou ele pra escola, ele foi tirado do time de futebol da escola, e aí esse menino que ela denunciou e mais dois amigos vão meio que atacar ela, tipo assim, amedrontar ela, e esse amigo, né, que é o personagem principal, ele praticamente estupra a menina nesse dia, e tipo assim, e depois eles começam ali um romance depois disso. Então, assim, eu fiquei lendo umas páginas ainda pra frente pra ver se alguma coisa acontecer pra eu entender aquilo ali. Mas não aconteceu nada e eu larguei o livro, assim. Menos da metade do livro eu larguei, porque eu não tinha mais estômago pra ler aquilo ali. E o sentimento que ficou pra mim foi de vergonha. E esses foram os sentimentos e os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários quais são os livros que vocês encaixariam com cada sentimento. Se vocês discordam de algum sentimento que eu relacionei com algum livro. Se vocês concordam muito com algum sentimento que eu relacionei a algum livro. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês e saber o que vocês acham também. É muito importante, é muito legal pra mim também. Mais uma vez vou pedir, se você tá aqui e ainda não é inscrito, pra se inscrever, deixar o seu like e vir aqui de novo na semana que vem, porque toda semana a gente tem um vídeo novo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.